carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 23. Ezequiel 36, a partir do versículo 23. Está escrito assim: mostrarei a minha santidade, mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e eu os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é uma mensagem de esperança para um povo que estava totalmente arrasado. Israel estava vivendo um dos piores momentos da sua história. Cativo, aprisionado, sem esperança. Todos nós somos movidos por fé. A fé enche o nosso coração de expectativa que algo bom vai acontecer, mesmo se o cenário estiver caótico. Paulo vai dizer que a esperança, ela não nos deixa confundir. Ela nos dá a certeza que o amor de Deus vai ser manifestado. Pode ser que nessa noite você entra nessa casa, vivendo, quem sabe, um dos piores momentos da sua vida, acompanhado de uma enfermidade, fazendo rotineiramente um tratamento, só que no olhar humano, parece que nada está acontecendo. Quem sabe o seu casamento está destruído. Aquela aliança que um dia foi consagrada no Senhor, hoje você vive um inferno financeiro, já bateu em várias portas, já procurou todos os caminhos, só que parece que nada acontece. Quanto mais você se esforça, mais as portas se fecham, e a gente vai cansamos de esperar, cansamos de buscar. E quantas são as vezes que nós vamos aceitando essa realidade, nos adaptando, nos acostumando com a dor, mesmo sabendo que Deus liberou promessas incríveis sobre as nossas vidas, mesmo sabendo que Deus apontou um destino diferente, teimamos em nos ancorar a uma realidade, porque os nossos olhos não conseguem contemplar a solução. Era assim que Israel se sentia. O motivo? Desobediência. O motivo? Viraram as costas para Deus. Resolveram seguir os seus próprios caminhos. Mesmo Deus tendo levantado diversos profetas para dizer: olha, o caminho que vocês estão seguindo é de dor, destruição, de morte. Porque, irmãos,
Alguns caminhos parecem bons, mas o final é de morte. Era um tempo com muita atividade profética. Muitos homens tinham sido levantados. Isaías profetizou alguns anos antes sobre esse cativeiro. Sofonias, Abacuque questionou Deus. Jeremias estava profetizando em Jerusalém: voltem para o Senhor. Não esqueçam tudo aquilo que Ele fez. Mas o povo insistia em desobedecer. Irmãos, tudo que nós vamos viver em Deus passa por um caminho. Esse caminho se chama obediência. É impossível nós vivermos tudo que Deus tem se a obediência não nos acompanhar na nossa caminhada diária. A desobediência, a rebeldia contra a vontade de Deus, a rebelião, ela vai abrir espaço para grandes invasores da nossa vida. E quantas são as vezes que nós abrimos pequenas concessões, aceitamos algumas coisas e não percebemos que inimigos furiosos estão entrando na nossa relação com Deus e nos afastando, nos levando para longe, até que chega um momento que nós nos sentimos derrotados. Até que em determinado momento nós olhamos e pensamos: acabou. Era assim que Israel estava se sentindo. Segunda Crônicas vai dizer que a invasão babilônica foi feroz, intimidadora, violenta. Os príncipes foram mortos. O templo foi destruído. Os palácios queimados. As muralhas destruídas. Só que Nabucodonosor, ele usou uma estratégia. A invasão babilônica, ela não aconteceu de uma vez só. Nabucodonosor invade Jerusalém, o reino de Judá. Subjuga. Mas no primeiro momento, ele leva apenas os jovens nobres, os intelectuais. Ele leva os letrados. Esses jovens ficam dentro das muralhas da cidade, da Babilônia. Alguns são convidados para dentro do palácio. Qual era a ideia de Nabucodonosor? Conquistar o mundo. E qual a estratégia que ele queria usar? Eu vou pegar esses jovens, eu vou colocar dentro deles a cultura babilônica. Eu vou fazer com que eles aceitem aquilo que nós fazemos. Eu vou influenciá-los a pensar como nós pensamos, a falar como nós falamos, a vestir as nossas roupas, comer as nossas comidas, beber as nossas bebidas. Nessa primeira leva, vai alguns jovens, entre eles Misael, Azarias e Ananias. Você deve conhecê-los como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nessa primeira remessa vai também um jovem chamado Daniel. Jovens que resolveram se manter fiéis. Jovens que resolveram não se contaminar. Porque, irmãos, sempre haverá remanescente. O mundo está um caos. Nós abrimos as notícias, nós vemos destruição, nós vemos dor, nós vemos morte. Muitas são as vezes que a desesperança tenta inundar os nossos corações, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: existem os remanescentes. Existem aqueles que não se prostraram, existem aqueles que estão pagando preço em oração, existem aqueles que estão aguardando as movimentações dos céus, existem corações com expectativa, porque acreditam que Deus há de se manifestar.
E esses jovens resolveram se manter fiéis. Precisamos tomar cuidado com quem nos influencia. Porque vivemos também em tempos de influências. E pode ser que nós estejamos sendo influenciados por pessoas que não conhecemos. Não sabemos as suas intenções. E quem sabe algumas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus estão se tornando práticas diárias na nossa vida e nós não percebemos. Cuidado com quem você ouve. Cuidado quem está tendo acesso aos seus filhos, à sua casa, porque o mundo jaz no maligno. E esses jovens estão lá. Uma grande parte permaneceu em Jerusalém, entre eles o profeta Jeremias. O povo subjugado, mas ainda em sua terra, ainda com esperança, ainda com expectativa. Em determinado momento, o rei Jeoaquim, ele resolve empreender guerra contra Nabucodonosor. Ele resolve tentar tomar de volta o seu território. Nesse momento, vem uma segunda invasão, muito mais violenta, com muito mais mortes. Agora, alguns utensílios do templo são roubados. Agora, os sacerdotes, os levitas, os profetas, eles são sequestrados. Dentre eles, um jovem chamado Ezequiel, filho de um sacerdote, alguém que estudou a vida toda para dar continuidade ao sacerdócio que era do seu pai. Esses jovens, os levitas, eles não ficam dentro das muralhas, eles ficam às margens do rio Quebar. Só que o tempo vai passando, e alguns profetas se levantam e começam a dizer: Deus vai fazer com que esse cativeiro chegue ao fim. Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai nos levar de volta para casa. E isso vai enchendo o nosso coração de esperança. Quantas foram as mensagens que nós ouvimos? Saímos do ambiente totalmente eufóricos, totalmente motivados, mas o tempo foi passando, as coisas não aconteceram e naturalmente nós fomos nos decepcionando. Fomos nos afastando de Deus. Ficamos magoados, chateados por coisas que nós ouvimos, mas não foi Deus que falou. Quando o cansaço vem, nós resolvemos pendurar os nossos talentos, abandonar o nosso chamado. Sabe o que os levitas fazem? Eles pegam as suas harpas, penduram em salgueiros. Salmo 137. Já não existe mais motivos para adorar. Já não existe mais motivo para louvar. Quantas são as vezes que o deserto rouba de nós a adoração? Rouba de nós o desejo de nos relacionarmos com Deus. Olhamos para o que estamos vivendo e perdemos o desejo de render graças ao nosso Senhor. Quando tudo está bem, quando tudo está bom, quando tudo está fluindo, eu me relaciono, eu adoro, eu me prostro, eu me rasgo diante dele. Mas quando o dia mal vem, e cara, pode escrever, o dia mal vai chegar na vida de todo mundo. É inevitável. Ninguém leva uma vida 100% tranquila. Todos nós viveremos tempos de deserto. Mas o deserto não pode roubar de nós a adoração. Quem sabe você não consiga prestar louvor no deserto, mas eu te desafio, eu te convido carinhosamente, no deserto, se for impossível levantar um louvor, dê a Cristo sacrifícios de louvor. Mas não permita que esse lugar te afaste do seu Deus, porque todo deserto tem um tempo determinado. E enquanto isso tudo está acontecendo, o profeta Jeremias escreve uma carta. Jeremias capítulo 29,
onde Deus resolve mais uma vez mostrar quem Ele é para o seu povo. E Deus diz: não ouçam esses falsos profetas. Não ouçam esses homens que falam inverdades. Muito pelo contrário. Construam casas. Casem-se. Deem seus filhos em casamentos. Deem suas filhas em casamentos. Plantem, colham. Não permita que o povo diminua. Porque esse cativeiro vai demorar 70 anos. Todo cativeiro, todo deserto tem um tempo determinado. Nenhum deserto é eterno. O grande problema é que muitas vezes nós tomamos decisões permanentes em momentos transitórios. E Deus continua. Vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o vosso... Irmãos, é poderoso demais o que Deus está revelando para aquele povo. Naquela época, os deuses eram territorialistas. Cada deus tinha a sua geografia. Cada deus tinha o seu santuário. Deus ali mostra que ele não está preso a lugares. Ali Deus mostra que não existe limite para ele. Mesmo no tempo de deserto, mesmo no tempo de escravidão, Deus ainda estava disponível. Afinal, o que pode nos separar do amor desse Deus? Será a altura, a profundidade, o presente, o porvir, principados, potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que foi dispensado através de Jesus Cristo. Tudo que o povo precisava era entender que o templo era apenas um lugar físico, mas o nosso Deus, Ele reina em toda a terra. Ele é Deus além dos deuses. Ele está além dos limites. Ele está além das geografias. Ele está além dos desertos que nós vivemos, dos momentos de luto, dos momentos que nós achamos que acabou. Tudo o que nós precisamos é abrir o nosso coração. Tudo o que nós precisamos é, com o coração contrito e o espírito quebrantado, nos derramar diante dele. Todas as vezes que nós fazemos isso, os céus se abrem. Todas as vezes que nós fazemos isso, Ele vem. E, irmãos, Jesus está vindo. Jesus está chegando. E mesmo nesse momento difícil, Deus resolve ir além. Os sacerdotes, os levitas, achavam que não tinham motivo para adorar, porque eles estavam distantes do templo. A glória de Deus para eles estava no templo. Mas é nesse momento que Ezequiel, no capítulo 1, Deus resolve chamar um jovem chamado Ezequiel. Um jovem que era escravo. Um jovem que estava desanimado. Um jovem que estava prostrado. E Deus resolve mostrar para ele a sua glória. Ele consegue ver os céus abertos. Os anjos de Deus se movimentando. Ele vê rodas e rodas de fogo. Ele vê os seres viventes, algum com 4 rostos. Ele vê anjos, querubins, serafins. Mas de repente ele olha diante dele e ele vê um trono. E alguém sentado no trono. Na terra um caos. Na terra parece que Deus perdeu o controle. Mas ele sentado no seu trono, governando a história. Porque o que vivemos hoje é apenas uma vírgula. O que vivemos hoje é apenas uma poeira. Nós temos um Deus que é atemporal, que não está preso ao passado, ao presente, nem ao futuro.
Nós temos um Deus que vai além da nossa compreensão. Nós temos um Deus que reina absoluto. Nós temos um Deus que não está aprisionado a lugares. E naquele momento, Ezequiel recebe o chamado da sua vida. Ele estudou, foi criado para ser um sacerdote. Mas Deus diz: ei, se coloque na posição, Ezequiel. Cara, precisamos falar sobre isso. Se coloque na posição. Será que Deus estava falando de uma posição física? Se coloque de pé. Deus queria olhar para ele, olho nos olhos. Porque Deus falou algumas vezes para alguns homens isso. Se coloque na posição. Ele falou para Elias: se coloque na posição que eu quero falar com você. Quantas são as vezes que nós queremos que Deus faça algumas coisas na nossa vida, mas nós continuamos prostrados? Quantas são as vezes que nós pedimos a interferência dos céus, mas nós ficamos com os nossos braços cruzados, esperando que Ele faça de repente? O que Deus está falando? Ei, vá para o lugar que eu ordenei, fique diante da minha presença, que eu falarei com você. Ezequiel, eu vou mandar você profetizar para esse povo de coração duro. Esse povo que virou as costas para mim, Ezequiel. Eu estarei com você, mas eles não vão te ouvir, porque eles me rejeitaram. Mas eles nunca vão poder dizer que eu não mandei ninguém para pregar a verdade. Ei, Deus sempre manda mensageiros para pregar a verdade. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele vem. Sem demora. Ele vem. Sem demora. Alguma parte do povo ainda estava em Jerusalém. E agora o rei Zedequias, ele resolve também empreender guerra contra a Babilônia. E nós temos a terceira invasão, a mais violenta. É nesse momento que o templo é destruído, os utensílios saqueados. É nesse momento que os palácios são queimados. É nesse momento que as muralhas são derrubadas. Ou seja, acabou. Se foi a esperança, se foi a alegria. Entre as nações vizinhas se diziam: o Deus de Israel perdeu. Yahvé foi vencido. O Deus das montanhas foi derrotado. O povo ouvia as outras nações debochando do próprio Deus. Afinal, o Deus das montanhas agora abandonou o seu povo. E, irmãos, quando nos sentimos abandonados por Deus, não temos motivos para sonhar. Quando nos sentimos abandonados por Deus, não conseguimos adorar. Quando parece que Deus está distante, nós não conseguimos prestar a Ele o louvor que Ele merece. Quando Deus parece distante, nós não conseguimos nos derramar diante dEle. Quando Deus parece distante, o nosso coração se torna como um coração de pedra. Era isso que Israel tinha se tornado, indiferente. Eles tinham aceitado essa realidade. Eles aceitavam que acabou, que não tinha mais jeito, afinal, o templo está destruído. As muralhas foram derrubadas. A cidade está queimando. É nesse momento que Jeremias sobe no alto monte e ele escreve o livro Lamentações de Jeremias, porque ele olha para todos os lados e vê destruição, ele vê dor, ele vê morte. Mas Deus estará sempre além da nossa compreensão. Deus fará sempre alguma coisa. Anota isso no seu coração. Deus sempre vai fazer alguma coisa. Por mais que no primeiro momento a gente não perceba, por mais que a gente não entenda, por mais que muitas vezes pareça que Ele está distante, que Ele não está fazendo nada, Deus sempre está fazendo alguma coisa. E Deus então chama Ezequiel e manda ele escrever o capítulo 36. E ele diz: Ezequiel,
Profetize as montanhas. Montanha, onde diversas manifestações poderosas aconteceram no passado. Moisés foi visitado por Deus na montanha. Elias derrotou os profetas de Baal nas montanhas. Agora era um lugar que representava a derrota de Deus. E Deus manda dizer: eu vou restaurar as montanhas. Diga às montanhas que o meu povo voltará. Chegou o tempo do final do cativeiro. Diga às montanhas que elas novamente frutificarão. Que acabou o tempo de morte, que acabou o tempo de dor, acabou o tempo de vergonha. E eu não vou fazer isso por causa do povo, eu vou fazer isso por causa do meu nome. Porque Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga para as outras nações: agora vocês vão conhecer o furor desse Deus. Aqueles que zombaram de vocês, aqueles que humilharam vocês, agora conhecerão minha fúria. Ei, nós temos um Deus furioso. Nós temos um Deus que peleja as guerras daqueles que são dele. Nós temos um Deus que não desampara o justo. Nós temos um Deus que não abandona os filhos. Nós temos um Deus que não está indiferente ao que nós estamos vivendo. Entre as nações se diziam: se foi a glória de Deus. Mas a obra que Deus estava preparando seria muito mais poderosa. Iria transcender os limites geográficos de Israel. E ele diz: eu vou aspergir, eu vou lavar o meu povo, eu vou purificar o meu povo, eu vou colocar o meu espírito dentro deles. Eles novamente serão meus. Eles vão obedecer os meus estatutos. Eles vão conhecer os meus decretos. Cara, nós precisamos pular alguns capítulos da Bíblia. E precisamos chegar em João no capítulo 3, onde Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos, o mestre da lei, ele vira para Jesus e pergunta: mestre, Rabi, sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer o que você faz se não for enviado por Deus. Jesus diz: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos... Nicodemos fica totalmente perdido. E ele questiona: posso eu voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus vai dizer: aquele que nasce de carne é... mas aquele que nasce da água e do Espírito é Espírito. Jesus está trazendo para Nicodemos a profecia que foi liberada. Essa profecia que nós lemos em Ezequiel 36. E ele vai virar para Nicodemos: você sendo o mestre da lei não sabe? Não sabe que chegará um dia que eu vou livrar o meu povo do pecado? Não sabe que vai chegar um dia que as minhas águas purificadoras irão fluir como rios? Nicodemos fica assustado. E Jesus continua: se você não consegue falar de coisas naturais, como eu vou falar com você, Nicodemos, do que é sobrenatural? Como eu vou falar com você de coisas que eu só vou revelar para o meu povo, para a minha igreja? A ideia de Deus não era apenas tirar Israel do cativeiro babilônico. A ideia de Deus, o apontamento profético de Ezequiel 36, era um dia que toda a humanidade seria liberta do pecado. Em João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chegou o tempo, e o tempo é esse, onde os mortos ouvirão a voz dos céus e novamente voltarão à vida. Ezequiel, eu vou tirar desse povo um coração duro.
um coração resistente, um coração insolente, um coração que despreza a minha presença. Vocês, Ezequiel, viraram as costas para mim, mas vai ser através de vocês que eu vou mostrar para as outras nações que eu sou Deus. E nós chegamos no capítulo 37. Deus leva Ezequiel em espírito para um vale de ossos sequíssimos, muito secos. E ele diz: esses ossos, Ezequiel, representam Israel. É assim que vocês se veem. Não tem esperança, não tem vida. Parece que tudo acabou. Parece realmente que Deus se foi. Irmãos, tem pessoas nessa noite que vivem da mesma forma. Tem pessoas aqui nessa noite que olham para a sua vida e parece que está tudo morto. Parece que nada tem sentido. E Deus diz: Ezequiel, anda no meio desse vale. Cara, isso é poderoso demais. Existem algumas coisas da nossa vida que nós deixamos de lado. Nós sabemos que é um problema, nós achamos que está morto, mas está lá, a gente não quer mexer. É uma conversa que precisa ser feita com o filho. É uma conversa que precisa ser feita com o esposo, com a esposa. É uma conversa que precisa ser feita com Deus. Só que nós preferimos, mas para que a cura venha, nós precisamos encarar a situação. Ezequiel encara o vale. É assim que vocês se veem. Mas eu quero te fazer uma pergunta: podem esses ossos novamente voltarem à vida? Ei, pode essa realidade que você está vivendo ser mudada? Pode Deus fazer algo novo diante do deserto que você está vivendo? Sabe o que Ezequiel faz? Senhor, Tu sabes. Para mim, digo eu, Ezequiel mostrou ali a incredulidade que estava no seu coração. Ele devolve, ele não responde, ele fala: Tu sabes. Tipo assim, eu não sei. Ele estava com dúvidas. E, irmãos, nós temos dúvidas sim. Muitas vezes nós temos vergonha de falar, mas nós duvidamos. O nosso relacionamento com Deus é superficial, porque algumas coisas nos separam dele e a gente tem dúvida se a gente vai conseguir vencer. Alguns apontamentos foram feitos pelos céus e a gente tem dúvida se vai acontecer. Mas o Espírito Santo diz: Ezequiel, profetiza. Banalizaram muito a palavra profética no nosso tempo. A gente ouve aí muita profetada, muito eis que te digo. A gente ouve aí muita baboseira, coisa humana para alimentar o ego humano. Mas toda a palavra profética vai apontar para uma manifestação sobrenatural de Deus, uma intervenção dos céus na nossa vida. Não é sobre dinheiro, não é sobre casa, não é sobre carro, não é sobre nada que não seja a presença de Deus no meio do seu povo. A manifestação, a epifania dos céus na terra. A palavra profética vai trazer vida ao que está morto. Filho do homem, profetiza. Ezequiel então diz: vale de ossos secos, tenham vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Você que está vivendo um vale, você que está vivendo uma situação muito difícil, eu quero te dizer nesse momento: profetiza. 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 Filho do homem, profetiza. Nós profetizamos os céus na terra, Senhor. A tua igreja anseia pela manifestação da sua glória. Deus de obras completas.
profetiza. E agora eu quero te convidar a ouvir o barulho de ossos se juntando a ossos. Eu quero, pelos olhos espirituais, eu quero que Jesus Cristo abra agora os seus ouvidos espirituais e você começa a ouvir osso se juntando com osso. Eu quero te convidar a ver esses ossos sendo cobertos por tendões, músculos, artérias. Os órgãos estão voltando. Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo na sua vida. Algo novo está acontecendo na sua casa. Algo novo está acontecendo na sua história. Ei, toda vez que o crente profetiza, toda vez que nós oramos, os céus se movem, os céus se abrem. Deus faz algo novo. Chame à existência aquilo que não existe. Pelos olhos da fé, declare com seus lábios aquilo que Deus vai fazer na sua história, na sua casa. Isso. De repente, Ezequiel olha. E o exército estava de pé. Só que tem algo que me chama muito a atenção. Porque eles, aquele exército, tinha a aparência de vivo. Não estava mais morto. Não era mais osso seco. Mas não tinha vida. E o Espírito dá uma nova direção para Ezequiel. Chama o Espírito e manda entrar neles. Ezequiel diz: vento que vem dos quatro cantos, Espírito Santo de Deus, invada, Espírito Santo de Deus, invada, alcance esse exército. E de repente houve um som como de um vento impetuoso. Aquilo que era natural deixou de ser natural. Aquilo que era explicável deixou de ser explicável. O Espírito Santo de Deus invadiu a vida da sua igreja e trouxe novamente o zoe de Deus para os seus. O segredo é o Espírito Santo. Quando Salomão constrói o templo, acontece uma grande manifestação de Deus. Trovões, raios. Deus se manifesta de uma forma gloriosa. Só que depois Salomão faz uma oração. Ele diz assim, ó: eu sei que nem o céu dos céus são capazes de conter a tua presença, muito menos esse templo que eu construí. Ele sabia que Deus não estava preso a um lugar. Só que a profecia de Ezequiel 36 se torna real em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus é dispensado para a igreja e resolve fazer de mim e de você casa, morada eterna. Ele não habita em templos, em palácios, mas ele habita no coração de um povo remido, de um povo santo, de um povo que vive a realidade dos céus aqui na terra. E se você é esse povo, eu quero te convidar a se colocar de pé, dando glória a Deus, liberando prados da glória. Só que nós temos um Deus de obras completas. Eu poderia parar por aqui, já teria sido maravilhoso, mas eu preciso terminar com a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando
Jesus vira para Nico e diz assim: chegará o tempo que o Filho do Homem vai ser erguido, estará visível aos olhos de todos, assim como a serpente de bronze foi erguida no deserto. Jesus pega Nicodemos e leva até Números 21. O povo estava murmurando contra Deus. O povo estava reclamando do maná, desejando novamente estar no Egito. Deus então mandou serpentes ardentes, serpentes venenosas, e aquele povo começou a ser picado e morrer. Os líderes correram até Moisés e falaram: olha, o povo está morrendo, conversa com Deus aí para ele fazer alguma coisa. Moisés ora a Deus e Deus dá uma direção a Moisés: faz, Moisés, uma cruz de bronze, pega uma serpente e enrola sobre ela. Todas as vezes que alguém for picado pela serpente, ao olhar para essa cruz de bronze, eles serão curados. O que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, vai chegar um dia que eu vou passar pela cruz. Todo aquele que estiver aprisionado, todo aquele que estiver sem esperança, todo aquele que estiver vivendo à margem do medo, todo aquele que estiver cansado, sobrecarregado, aquele que emocionalmente está dilacerado, aquele que está ferido, aquele que ficou às margens, aquele que foi rejeitado por todo mundo, todos esses, se vierem até a cruz, eles serão salvos, eles serão libertos, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Essa é a nossa esperança. Nós sabemos que não acaba aqui. Faz o impossível se materializar. Esse é nosso Deus. Esse é quem tu és. Pela metade, não vou viver uma parte. O completo Ele fará. Irmãos, me perdoa, mas eu preciso terminar por cada hora, tem muito culto. Não vou nem conseguir ter um momento de chamar você aqui à frente, mas se essa palavra falou com você, coloque a mão na direção do seu coração. E nós vamos terminar esse momento. Paizinho lindo, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o Senhor ainda reina no seu trono. Obrigado porque nós podemos crer no amanhã. Esse deserto vai chegar ao fim. Esse cativeiro vai acabar. O Senhor vai cumprir a sua obra nas nossas vidas. E nós sabemos que as tribulações do presente não se comparam com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos leve para casa debaixo da sua proteção. Nos guarde, Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. E eu oro em nome de Jesus. Você que crê, recebe, eu te convido a dar um glória, a bater palma, a dar um grito para Jesus.